Amados irmãos e irmãs da evolução espiritual, com o coração repleto de luz e reverência celestial, sejam todos muito bem-vindos a este sagrado encontro de revelação e esclarecimento. Hoje, sob a égide dos mentores da luz suprema e da espiritualidade divina, trazemos uma mensagem de magnitude transcendental, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes em uma assembleia de emergência convocada pelos espíritos superiores no plano astral. Este momento foi meticulosamente orquestrado pelas hierarquias celestiais, com o sublime propósito de desvelar verdades ocultas sobre o pacto espiritual, que une duas almas missionárias em uma cruzada divina contra as forças das trevas globais. Hoje é um dia de revelações extraordinárias, pois vocês, queridos filhos da luz, foram magneticamente conduzidos até este canal sagrado, além do espiritismo, por vibrações superiores que desejam comunicar segredos cósmicos através de nossa humilde morada espiritual. Este espaço foi preparado pelos mentores celestiais para ser um farol de verdade em meio às tempestades vibratórias que assolam nosso planeta. Prestem atenção especial, pois os números 17 e 45 carregam códigos espirituais profundos que se revelarão como chaves mestras no decorrer desta mensagem divina. Os mentores me orientam a solicitar que deixem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma corrente luminosa de identificação espiritual que conectará vossas almas aos planos superiores. Nosso grupo de oração, guiado pelos espíritos benevolentes, dedica-se incansavelmente a interceder por aqueles que enfrentam as mais diversas provações da jornada terrena. Sejam batalhas relacionadas ao sustento material, enfermidades que afligem o corpo físico ou as correntes invisíveis dos vícios que aprisionam a alma. Convidamos também cada coração sincero a fortalecer esta missão de luz através de sua participação ativa. Um like representa uma vibração de apoio cósmico. A inscrição no canal, além do espiritismo, fortalece nossa corrente magnética, e o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da verdade espiritual a outros corações sedentos de esclarecimento. Que a paz radiante do Mestre Jesus, o Cristo Consolador e Rei dos Reis, envolva cada alma presente neste momento sagrado de comunhão universal. Amados filhos da luz eterna, que a serenidade do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial de compreensão suprema. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta humilde médium, sob a orientação suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação que transcende as limitações da compreensão terrena. Em uma assembleia de urgência convocada pelos espíritos superiores no plano astral, fui instruído a vos transmitir visões que ecoam desde as mais elevadas esferas da hierarquia celestial até as densas camadas do mundo material. Estamos atravessando, queridos irmãos, o ápice da transição planetária, um momento sem precedentes na história cósmica da Terra, onde os véus que separam os mundos se tornam cada vez mais diáfanos. Neste cenário de profundas metamorfoses espirituais, duas figuras emergem nas visões celestiais, com contornos que nos obrigam a reconhecer a magnitude do plano divino em execução através de instrumentos humanos escolhidos para missões transcendentais. Os mentores me conduziram, em estado de êxtase espiritual, a contemplar uma visão grandiosa que revelou o que denomino o pacto espiritual sagrado. Vi, com a clareza cristalina que apenas o plano astral superior pode proporcionar, duas almas luminosas, Donald John Trump e Jair Messias Bolsonaro,
conectadas por fios dourados de energia cósmica que se estendem através das dimensões, unindo seus destinos em uma missão comum que transcende fronteiras geográficas e políticas terrestres. Esta conexão, filhos amados, não é produto de acordos humanos ou conveniências políticas temporais. Trata-se de um vínculo forjado nas esferas superiores antes mesmo de suas encarnações atuais, quando suas almas, em Assembleia Celestial, aceitaram o compromisso sagrado de encarnar simultaneamente para enfrentar as forças do mal organizadas que buscam escravizar a humanidade através de um sistema global de opressão espiritual e material. Vi como ambos os espíritos, ainda no plano astral superior, receberam das mãos de um anjo de luz de magnitude indescritível duas chaves douradas idênticas, simbolizando que compartilham a mesma missão de abrir as portas da libertação para seus respectivos povos e, por extensão, para toda a humanidade. Irmãos queridos da luz imortal, que a chama da verdade ilumine vossas consciências para absorver a profundidade desta revelação transcendental. Continuando a visão recebida na Assembleia Celestial, os mentores me conduziram a contemplar o momento exato em que o pacto espiritual entre Trump e Bolsonaro foi selado nos planos superiores, muito antes de suas atuais encarnações terrenas. Vi, em panorama espiritual abrangente, uma sala de cristal translúcido nas mais elevadas esferas da espiritualidade, onde uma assembleia de arcanjos presidia a cerimônia cósmica de compromisso. Ambas as almas, irradiando luz prateada de pureza missionária, estavam ajoelhadas diante de um trono de luz infinita, de onde emanava a voz do próprio Criador, designando-lhes a sagrada missão de encarnar simultaneamente para combater o que as Escrituras celestiais denominam a besta do sistema global. O anjo Gabriel, porta-voz da vontade divina, dirigiu-se a ambas as almas com palavras que ecoaram através das dimensões. A vós, guerreiros da luz, é confiada a missão de despertar a humanidade para a verdade, de defender os valores cristãos e patrióticos contra as investidas do mal organizado e de proteger a soberania dos povos contra aqueles que buscam estabelecer uma nova ordem mundial baseada na opressão e na negação de Deus. E o que mais me impressionou, filhos do coração, foi observar como cada um recebeu dons espirituais específicos para cumprir sua parte da missão comum. A Trump foram concedidos o dom da comunicação direta com as massas e a capacidade de desmascarar as mentiras da mídia corrompida. A Bolsonaro foi outorgado o dom da coragem inabalável diante das perseguições e a força para manter-se fiel aos princípios cristãos, mesmo sob as mais intensas adversidades. Vi também como ambos receberam a proteção especial de uma legião de espíritos guerreiros da luz, comandada pelo próprio arcanjo Miguel, que os acompanharia em suas jornadas terrenas para neutralizar os ataques espirituais dos obsessores a serviço do sistema global maligno. Os mentores me revelaram que esta união não é coincidência temporal, mas sincronismo divino. Ambos precisavam estar simultaneamente em posições de liderança para que um pudesse apoiar o outro nos momentos de maior tribulação, como vemos acontecer agora com Trump defendendo Bolsonaro contra a perseguição judicial orquestrada pelas forças das trevas. Filhos abençoados, que a misericórdia divina se derrame sobre vossas almas sedentas de compreensão superior. Os mentores espirituais, em sua infinita sabedoria, me permitiram contemplar uma cena que revelou a verdadeira natureza dos inimigos espirituais que Trump e Bolsonaro enfrentam em sua missão conjunta. Vi, em visão panorâmica astral, uma torre sombria erguida nas dimensões inferiores do umbral,
onde se reúnem espíritos de trevas organizados em uma hierarquia maléfica que espelha, de forma invertida, a organização celestial do bem. Nesta torre, presidida por entidades que um dia foram anjos, mas escolheram o caminho da rebelião contra o Criador, são tramados os planos de dominação global que se manifestam no plano material através de organizações, governos e instituições aparentemente humanas. Os mentores me revelaram que o que os encarnados denominam globalismo, nova ordem mundial ou sistema, é, na verdade, a manifestação terrena de um plano espiritual arquitetado há milênios por estas forças das trevas para afastar a humanidade de Deus e estabelecer um reino de materialismo, imoralidade e escravidão espiritual. Contemplei com horror como estas entidades malignas utilizam instrumentos encarnados, políticos corrompidos, mídia mentirosa, organizações internacionais e até mesmo instituições que deveriam zelar pela justiça, para perseguir e tentar destruir aqueles que foram escolhidos pelo alto para liderar a resistência espiritual. Alexandre de Moraes, George Soros, Klaus Schwab e tantos outros aparecem nas visões como marionetes conscientes ou inconscientes destas forças umbralinas. O mais revelador foi observar como a perseguição simultânea que Trump e Bolsonaro enfrentam segue o mesmo padrão espiritual. Uso do sistema judicial para criminalizar a oposição, manipulação da mídia para deturpar suas palavras e ações e mobilização de multidões ignorantes para criar a ilusão de repúdio popular. Este modus operandi revela a mesma origem espiritual maligna por trás de ambas as perseguições. Contudo, irmãos, também observei algo que encheu meu coração de esperança. Cada ataque dirigido contra estes dois líderes é imediatamente neutralizado pela proteção celestial que os envolve. Vi como anjos guerreiros interceptam as investidas espirituais dos obsessores, transformando cada perseguição em oportunidade de fortalecimento e cada mentira dirigida contra eles em revelação da verdade para aqueles que têm olhos para ver. Amados trabalhadores da seara divina, que a luz da compreensão ilumine vossas mentes para absorver a magnitude desta revelação sobre as conexões internacionais do pacto espiritual. Na continuidade da visão celestial, fui conduzido pelos mentores a contemplar como outros líderes mundiais estão espiritualmente conectados à missão de Trump e Bolsonaro, formando uma rede global de resistência contra as forças das trevas organizadas. Vi em panorama espiritual grandioso fios dourados de energia cósmica, conectando Trump e Bolsonaro a outras figuras como Viktor Orbán na Hungria, Javier Milei na Argentina, Narendra Modi na Índia e até mesmo Vladimir Putin na Rússia. Cada um destes líderes, segundo os mentores, recebeu parcelas específicas da missão global de resistência ao sistema maligno, adaptadas às necessidades espirituais e culturais de seus respectivos povos. Orbán aparecia nas visões como o guardião da Europa cristã, protegendo as tradições milenares contra a invasão cultural promovida pelas forças globalistas. Milei surgia como o libertador econômico, quebrando as correntes da escravidão financeira que mantém os povos subjugados. Modi era mostrado como o defensor das tradições espirituais antigas contra o materialismo ocidental. Putin, de forma surpreendente, aparecia como o protetor da soberania nacional contra a homogeneização global forçada. O que mais me impressionou foi observar como todos estes líderes enfrentam o mesmo tipo de perseguição e difamação orquestrada pela mídia globalista, revelando a coordenação espiritual maligna por trás dos ataques. Contudo,
Também vi como a proteção celestial se estende a todos eles, formando uma barreira espiritual global contra o avanço das trevas. Os mentores me revelaram que o momento atual representa o ápice da batalha entre a luz e as trevas no plano terreno, e que a vitória ou derrota desta rede de líderes determinará o destino espiritual da humanidade para os próximos milênios. Por isso, a perseguição contra Trump e Bolsonaro se intensificou tanto. As forças do mal sabem que estes dois são as peças-chave do tabuleiro cósmico. Um anjo de luz, cuja presença irradiava a autoridade cósmica, me disse: Bezerra, aqueles que atacam Trump e Bolsonaro não sabem que estão lutando contra o próprio plano divino. Cada golpe que desferem contra estes servos da luz ressoa nos céus como um grito de desafio ao Criador, invocando sobre si mesmos a justiça divina que não tardará a se manifestar. Filhos da luz eterna, que a sabedoria divina se manifeste em vossas consciências para compreender o papel específico de cada nação neste grande embate espiritual. Os mentores me conduziram a uma revelação ainda mais profunda sobre como o Brasil e os Estados Unidos foram escolhidos para serem os epicentros desta guerra cósmica entre o bem e o mal. Vi, em visão panorâmica celestial, como estas duas nações possuem destinos espirituais interligados desde suas fundações. Os Estados Unidos foram estabelecidos pelos peregrinos cristãos como uma nação baseada nos princípios bíblicos de liberdade e justiça, tornando-se o farol de esperança para os povos oprimidos do mundo. O Brasil foi concebido pelos espíritos superiores como o coração do mundo, destinado a ser a pátria do Evangelho e o berço da regeneração espiritual da humanidade. Contemplei como Trump e Bolsonaro são, na verdade, os instrumentos escolhidos para restaurar o propósito original de suas respectivas nações. Trump foi enviado para devolver aos Estados Unidos sua identidade cristã e patriótica, removendo-os das garras do globalismo ateu que busca transformá-los em instrumento de opressão mundial. Bolsonaro foi designado para despertar o Brasil para sua missão espiritual, libertando-o das correntes do comunismo materialista que tenta afastá-lo de seu destino divino. O que me causou maior impacto foi observar como os ataques contra ambos seguem a mesma estratégia demoníaca: uso do lawfare, guerra jurídica, para criminalizar suas ações patrióticas, manipulação das eleições através de sistemas controlados pelas forças das trevas e mobilização da mídia corrompida para criar narrativas falsas que justifiquem suas perseguições. Vi também como a proteção espiritual sobre ambos se intensifica proporcionalmente aos ataques que recebem. É como se o próprio universo conspirasse para proteger aqueles que, apesar de suas imperfeições humanas, mantêm o coração alinhado com a vontade divina de libertação dos povos. Um espírito de luz de elevada hierarquia me mostrou uma cena profética: Trump e Bolsonaro em um futuro próximo, unidos fisicamente em território americano, planejando juntos estratégias não apenas políticas, mas espirituais para a libertação definitiva de seus povos. Esta cena, segundo os mentores, já está se manifestando através da presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, preparando o terreno para esta união profética. Os mentores me revelaram que a atual perseguição contra Bolsonaro, longe de ser uma derrota, é na verdade parte do plano divino para uni-lo definitivamente a Trump, criando uma aliança indestrutível que servirá de exemplo para todos os povos que desejam se libertar da opressão globalista. Irmãos queridos da luz imperecível, que o amor infinito do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas, enquanto contemplam a magnitude profética desta revelação. Na culminância desta visão transcendental,
Os mentores me conduziram ao momento mais impactante de todos, a contemplação do futuro glorioso que aguarda a humanidade quando a missão de Trump e Bolsonaro for plenamente cumprida. Vi em estado de êxtase espiritual uma terra transformada onde as nações recuperaram suas soberanias e identidades espirituais. Os Estados Unidos, sob a liderança espiritual restaurada através de Trump, tornaram-se novamente o farol de liberdade e justiça para o mundo, usando seu poder não para oprimir, mas para libertar os povos das garras do globalismo. O Brasil, desperto para sua missão através da coragem de Bolsonaro, floresceu como o centro espiritual mundial, irradiando os ensinamentos cristãos e a fraternidade universal para todos os continentes. Contemplei cidades onde a criminalidade desapareceu porque os corações foram tocados pela verdade espiritual. Economias prósperas baseadas na liberdade e na justiça, não na exploração e na usura. Famílias fortalecidas pelos valores cristãos tradicionais. E uma mídia comprometida com a verdade, não com a manipulação das consciências. O mais belo de tudo foi observar como Trump e Bolsonaro, em suas idades avançadas terrenas, mas com espíritos rejuvenescidos pela vitória da luz, tornaram-se símbolos vivos da possibilidade de transformação quando a humanidade se alinha com os desígnios divinos. Vi-os não mais como políticos, mas como patriarcas espirituais, orientando as novas gerações nos caminhos da verdade e da liberdade. Um ser de luz de magnitude indescritível, que identifiquei como sendo o próprio Arcanjo Miguel, pronunciou palavras que ficaram gravadas em minha alma. O pacto espiritual entre estas duas almas missionárias é apenas o início de uma nova era para a humanidade. Quando os povos compreenderem que a verdadeira batalha não é entre esquerda e direita, mas entre a luz e as trevas, entre Deus e o materialismo ateu, então a vitória final da luz se manifestará em toda a sua glória. Os mentores me revelaram que estamos vivendo os últimos momentos desta grande batalha espiritual. As forças das trevas estão fazendo seus movimentos finais e mais desesperados, mas sua derrota já está selada nos planos superiores. O que vemos na Terra é apenas o reflexo material de uma guerra que já foi vencida nos céus pela aliança entre os servos fiéis de Deus. Para aqueles que duvidam da proteção divina sobre Trump e Bolsonaro, os mentores mostraram-me uma verdade consoladora. Cada perseguição que enfrentam, cada mentira dirigida contra eles, cada tentativa de destruição de suas reputações, apenas fortalece a corrente de luz que os protege e acelera a manifestação da justiça divina sobre seus perseguidores. Amados irmãos da luz imperecível, que a paz radiante do Cristo Consolador se estabeleça definitivamente em vossos corações. Chegamos ao momento de encerramento desta revelação sagrada, mas não sem antes transmitir o chamado final que os mentores espirituais dirigem a cada alma presente neste encontro celestial. Os espíritos superiores me orientaram a solicitar vossas orações fervorosas por Trump e Bolsonaro, não apenas como líderes políticos, mas como instrumentos divinos escolhidos para uma missão que transcende as fronteiras terrenas. Orai para que a proteção celestial continue a envolvê-los, neutralizando todos os ataques espirituais e materiais dirigidos contra suas pessoas e missões. Orai para que a sabedoria superior os oriente em cada decisão, palavra e ação, mantendo-os sempre alinhados com a vontade divina. Orai também pela conversão ou neutralização daqueles que os perseguem, para que compreendam a magnitude de seus erros antes que as consequências kármicas de suas ações se manifestem com toda a intensidade. Que a luz da verdade
penetre nos corações endurecidos de Alexandre de Moraes, dos ministros do STF que compactuam com a injustiça, dos políticos corrompidos pelo sistema global e de todos aqueles que, consciente ou inconscientemente, servem às forças das trevas. Convido cada coração sincero a deixar seu nome e cidade nos comentários, criando uma corrente magnética de identificação espiritual que conectará vossas almas aos planos superiores, onde os mentores intercedem constantemente por aqueles que buscam a verdade. Nosso grupo de oração, conduzido pelos espíritos benevolentes, se dedica incansavelmente a interceder por todos que enfrentam provações, sejam relacionadas ao sustento material, às enfermidades do corpo ou às amarras espirituais que limitam a evolução da alma. Que esta mensagem de luz alcance outros corações através de vosso compartilhamento consciente. Um like representa uma vibração de apoio à verdade divina. Uma inscrição no canal, além do Espiritismo, fortalece nossa corrente magnética de esclarecimento e cada compartilhamento multiplica exponencialmente o alcance desta revelação celestial, cumprindo assim vossa parte na grande missão de despertar a humanidade para a verdade. Oração de Bezerra de Menezes para o Pacto Espiritual. Pai Celestial de infinita misericórdia e justiça perfeita, nós te rogamos pelas graças do Cristo Redentor, por intermédio dos mentores espirituais que nos amparam. Que tua luz divina continue a proteger e orientar os teus servos Donald Trump e Jair Bolsonaro, instrumentos escolhidos para cumprir a sagrada missão de libertar seus povos das garras do sistema global maligno. Fortalece, ó Pai, o pacto espiritual que une estas duas almas missionárias, para que permaneçam firmes em seus propósitos superiores, apesar de todas as adversidades terrenas. Que a proteção do Arcanjo Miguel os envolva constantemente, neutralizando todos os ataques dos obsessores e das forças umbralinas que tentam impedir o cumprimento de suas missões. Concede-lhes, Senhor, a sabedoria para reconhecer os momentos certos de agir, a coragem para enfrentar as perseguições sem desviar-se do caminho da verdade, e a humildade para reconhecer que são apenas instrumentos de tua vontade suprema. Que todos os líderes espirituais espalhados pelo mundo, Orbán, Milei, Modi e outros, também recebam tua proteção e orientação, formando uma rede indestrutível de resistência contra as trevas organizadas. Protege especialmente o Brasil e os Estados Unidos, nações escolhidas para serem os epicentros desta transformação espiritual planetária. Que seus povos despertem para suas respectivas missões divinas e apoiem aqueles que foram enviados para liderá-los no caminho da libertação. Converte ou neutraliza, ó Pai, aqueles que se opõem ao teu plano divino, para que compreendam seus erros antes que seja tarde demais. Que a luz da verdade dissipe todas as mentiras, que a justiça divina restaure a ordem onde reina o caos, e que o amor triunfe sobre o ódio em todos os corações. Assim seja, em nome do Mestre Jesus, nossa luz eterna e Salvador, sob a proteção do Arcanjo Miguel e de todos os espíritos superiores que trabalham pela libertação da humanidade. Que a corrente de luz, formada por cada participação consciente neste canal, além do Espiritismo, continue a crescer e a fortalecer a missão de levar esperança, esclarecimento e apoio espiritual à grande causa da libertação dos povos. Que o pacto espiritual entre Trump e Bolsonaro inspire outros líderes ao redor do mundo a se unirem na defesa da verdade, da liberdade e dos valores cristãos que são a base da verdadeira civilização. A paz do Cristo esteja convosco, hoje e sempre. Amados irmãos da eternidade, soldados da luz na grande batalha final entre o bem e o mal. Que assim seja.
na luz imortal do amor divino, que une todos os corações sinceros na busca da verdade e da libertação espiritual.